E aí, gente, estamos aqui mais uma vez no Upper Chamber, com alegria muito grande, é sempre uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Estamos aqui com um podcast especial para você, você não pode perder, e eu quero já te indicar e te dar uma dica. Aperta o like aí e já subscreve no canal se você ainda não se inscreveu no canal. E uma dica que eu tenho dado para as pessoas é ter um sininho aí que aparece, aperta esse sininho, que toda vez que nós tivermos um podcast novo ou tivermos um Express Message ou alguma coisa nova no nosso canal, você vai ser notificado. E temos recebido mensagem de irmãos nos encorajando. Isso nos dá alegria demais de poder servir a sua vida. E esse podcast, eu quero te dizer uma coisa, você não pode deixar de indicar para alguém. Eu já estava esperando gravar esse podcast há um tempão. Eu estou aqui com um amigo meu muito precioso, né, que vieram passar alguns dias aqui conosco na Flórida, e eu estava com a expectativa muito grande de estarmos juntos. É o Dr. Aldrin Marshall, né, e a Cris, sua esposa, estão junto conosco esses dias, e eu falei, nós temos que gravar, apertar o tempo e gravar alguma coisa. Vai abençoar muita gente, muitas pessoas. Seja bem-vindo, Dr. Aldrin. Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Shalom, Judson. Shalom a todos os que estão ouvindo e participando desse podcast. A alegria é minha. É um privilégio tê-lo, a você e April como nossos amigos. E é uma frase que o Bill Johnson, é uma expressão que ele usa, né? Divine Connections, né? Então, realmente é essa conexão divina do Senhor, né? Que ele estabeleceu sobre as nossas vidas, essa aliança, né? Então, para mim é um privilégio tê-los em nossas vidas, e participar aqui desse podcast também é um sonho antigo, né? Quando você começou esse podcast, eu falei para o Cristiano, olha, um dia eu vou estar lá também participando. Glória a Deus. E aí, com esse livro novo, que já é best-seller, né? Estou assustado, glória a Deus por isso. E isso é uma bênção, a gente está empolgado com o que vai acontecer aqui. Eu queria, antes da gente entrar nas perguntas, eu quero dar um testemunho para você que não sabe. Eu me lembro, mais ou menos 7 anos atrás, 8 anos atrás, minha saúde estava muito debilitada. E eu estava com problema de coluna, todo tipo de estresse que você pensar, todo tipo de cansaço que você pensar por causa das viagens. E eu me lembro que eu fui lá no seu consultório a primeira vez, e eu nunca esqueço uma palavra que você me disse. Você falou, Judson, Deus quer que você, não que você sobreviva, mas que você tenha vida e vida em abundância. Aquilo foi muito forte para mim, né? Porque a gente cresce achando que você tem que morrer para o ministério, o corpo é a última coisa que você preocupa, a saúde é a última coisa que você preocupa, e aquilo começou a mudar, e Deus usou a sua vida, né? Amém. Usou a sua vida, a vida da Cris, para realmente sacudir a gente e nos abençoar. E desde então são 8 anos que você tem cuidado da minha vida, né, da minha saúde, da saúde da minha família, né, e a gente nós somos muito gratos pela sua vida, né, e interessante essas Divine Connections, né? Deus, a gente estava orando, Deus conectou a gente juntos naquele tempo para realmente cuidar da nossa saúde, né? Eu acho que todo lugar que eu for, eu faço propaganda do doutor. Você tem que conhecer o Dr. Aldrin, né? E foi um instrumento de Deus para minha vida, tem sido, né? Qualquer coisa eu te ligo e você tem cuidado da gente, e isso tem sido um presente de Deus para minha vida. Por isso que para mim esse podcast e essa gravação é muito especial, porque foi uma virada na minha vida, quando Deus colocou você, né? E eu falo que, além de você ser doutor, você é pastor, né? E, de certa forma, eu falo, você tem pastoreado a nossa saúde, né? Outros homens de Deus no Brasil, como Luciano, como Bertelli, como Deus colocou você para, de certa forma, pastorear a nossa saúde, não só cuidar, mas pastorear, e a gente está feliz com isso. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, Deus está te dando o privilégio de ouvir algumas coisas, e vai ser bom para a sua vida, e bênção demais. Interessante, você falou algo, né, Judson? Como eu, na verdade, falei algo que está em João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e vida abundante, né? E como nós muitas vezes passamos por alguns versículos e a gente se acostuma com eles, e a gente não vê, na verdade, o que realmente o Senhor está querendo nos dizer, né? E quando foi algo que aconteceu comigo, né? Porque eu vivi um processo, mesmo sendo cristão, eu era líder na igreja local em que eu participava, mas eu vivi um processo de estresse e de adoecimento mesmo, decorrente desse processo de estresse, que eu
percebi que eu estava indo para a fila de ter algo mais grave. E aí a Cristiana começou a orar, né? E vendo o que estava acontecendo comigo. E aí, claro que o Espírito Santo sempre responde, né? Uhum. E foi muito interessante porque eu comecei a saltar alguns versículos. E João 10:10 foi um dos versículos que começou a saltar. Vida abundante, vida abundante. E eu comecei a perguntar, o que é essa vida abundante? Né? Será que é pro céu? Será que é só pra alma? Mas será que é pro corpo também? E aí começa a saltar os versículos, né? Um deles foi Romanos 8:11, né? Se o Espírito que restou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Uau. Eu falei, opa, então quer dizer que é pra cá. É pra cá. Né? Então, quer dizer, o que está acontecendo que eu não estou desfrutando dessa realidade, né? E quando a gente vê vida abundante, na verdade, em português a gente só tem uma palavra para vida, é vida, né? Mas no grego a gente tem 3, né? Que é a vida bios, que é a vida física, psique, que é a vida relacional, e a vida zoe, né? E aí eu comecei a entender, comecei a perguntar para o senhor, como que desfrutar dessa vida abundante? Quais são os fundamentos, né? E aí o senhor foi ministrando a minha vida, da vida cristiana, e nós começamos aí, vários versículos começaram a saltar, né? E aí isso é muito interessante, como o senhor começa a falar. E aí, Judson, Deus nos deu uma estratégia, né? A gente começou a colocar em prática aquilo, né? Nossa vida, esses princípios, esses fundamentos de uma vida saudável. E aí Deus nos deu uma estratégia. Nos deu o Ministério Metanoia Saúde, né? Que é o nosso ministério, que nós formatamos ele na forma de um seminário. E foi muito interessante quando nós começamos esse projeto, nós tínhamos um público que não era basicamente cristão, era de várias estirpes religiosas, vários matizes religiosos. Nós tínhamos ali budistas, espíritas, nós tínhamos católicos, nós tínhamos ateus, né? Tinham evangélicos também, né? Mas uma das coisas que a gente falava para eles é a seguinte, olha, você já deve ter ouvido várias pessoas falando assim, olha o que eu descobri, maravilhoso, uma descoberta científica que eu achei. Mas eu quero dizer para vocês que tudo que eles descobriram já estava na Bíblia. Uau. Né? E o que nós vamos falar aqui com vocês é sobre, baseado na Bíblia. Né? Se nós formos olhar, a Bíblia é um livro científico. Só que ela foi escrita em uma linguagem tecnológica própria para aquela época. Né? E quando nós linkamos isso à nossa linguagem tecnológica atual, né? Medicina, biologia, bioquímica, psicologia, né? Você vai ver que, então, ela é o fundamento, né? E uma das passagens muito interessantes, hoje existe uma área da ciência chamada nutrigenômica, que basicamente o que você come vai determinar qual gene vai ser ativado ou desativado. Então eu posso escolher aquilo que Hipócrates falava, né? Que o seu alimento seja o seu medicamento, e o seu medicamento seja o seu alimento. Então, dependendo do que eu como, eu posso ativar genes que vão me trazer vida, longevidade, saúde, ou posso estar ingerindo veneno, que vai ativar genes que geram inflamação, abreviamento da vida, né? Processo de degeneração. E aí, Judson, olha, quando você vai na Bíblia, olha o que acontece. Logo ali no Êxodo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, então no outro lado, né? Qual foi o nome que Deus se apresentou para o povo? Jeová Rafá. Eu sou Deus que cura. Né? E o que ele fez de prático? Mudou a alimentação do povo. É verdade. Uau. Nutrigenômica. Uau. Isso é nutrigenômica. Mudou a alimentação do povo. O que ele fez? Tirou os alimentos do Egito, né? E fez com que ele se alimentasse com maná, água, codornizes, né? Basicamente era essa alimentação. O que ele fez? Então, a Bíblia descreve em outras passagens que aquele povo não ficou doente durante todo aquele período. Uns 40 anos. Uns 40 anos. Né? Então você vê, ele modulou. Então ele mudou a expressão genética daquele. Interessante, né? Isso, né? Porque isso é muito interessante, porque a leitura que eles tiveram na época, Deus está sendo mal comigo porque nos tirou as comidas do Egito. Mas na verdade o Senhor estava desintoxicando eles e curando eles e sarando. Isso é muito interessante, isso é muito forte. E é muito interessante isso, Judson, porque eles lembravam desses alimentos com não uma fome bioquímica, era uma fome emocional. E a grande maioria das pessoas hoje, elas não têm fome bioquímica. Ou seja, o seu organismo está precisando daquele alimento, eu tenho que comer, senão eu vou morrer. Elas têm uma fome emocional.
E aí é o grande problema. O alimento, ele é para sanar uma necessidade bioquímica, uma necessidade nutricional. O problema é que as pessoas estão usando o alimento para sanar uma necessidade emocional. Ou seja, você está buscando uma dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que está ligado muito com recompensa. Você lembra daquele desenho que tinha da Corrida Maluca? Que tinha o Mutley, né? Que era medalha, 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 medalha. Basicamente ele está dizendo assim, dopamina, dopamina, dopamina. Então, mas isso aí, precisamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu acho que isso é... Então, eu vejo às vezes até em filme, né? A pessoa toma um sorvete quando está deprimido para sentir melhor. Então, existe essa conexão emocional com a comida, Sim. esse apego emocional. Sim. E às vezes a pessoa não come porque está com fome, mas porque ela está... Às vezes o corpo não pede. É uma fome emocional. É uma fome emocional. Olha, só para... Nesse todo esse processo que aconteceu comigo, uma das histórias muito interessantes foi na época eu atuava principalmente como pediatra. Nós morávamos numa cidade pequena do interior, então eu era o pediatra da cidade. Então eu trabalhava, frequentemente eu fazia plantões de 24 horas. No dia seguinte, em vez de descansar, eu continuava trabalhando. Então eu fazia 36 horas, assim, era rotina para mim. Quando eu chegava em casa, o que acontecia? Muitas vezes o celular tocava, eu tinha que voltar para lá, né? Então isso começou a virar um círculo vicioso. Só que um dia teve um plano, eu já estava nesse processo, né? Nessa mudança, Deus falando conosco, né? Começando a mudar, forjar, né? Trazer novas atitudes. E aí eu tive um plantão que foi realmente muito exaustivo, mas ao mesmo tempo foi muito recompensador, porque eu pude ajudar muitas pessoas. E aí quando eu cheguei em casa, nessa época eu tomava muito refrigerante, né? E aí eu cheguei em casa, aquele copo de... Minha esposa já com um copo de gelo esperando, né? Aí fez aquele barulhinho, né? Quando faz esse barulhinho já dá um... Não sei, tem gente que tá achando que até esfriou, e até arrepiou quando eu vi esse barulho. Aí coloquei o copo e eu falei a seguinte frase: nossa, agora eu vou poder descarregar a minha ansiedade, né? Uau. Aí, Judson, na hora veio o Espírito Santo falou comigo. Ele perguntou assim: o que está escrito em 1 Pedro 5,7? Bom, como terceira geração de batistas, né? Eu comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia pela primeira vez com 8 anos, né? Total. Aí todo ano eu leio a Bíblia e tal. Então, sabia, né? E falei: lance sobre Deus a vossa sociedade, pois ele tem cuidado de vós, né? Nem enchi a boca ainda, né? Falei, tô sabendo, né? Tô afiadinho. Na hora o Espírito Santo falou assim: em que você acabou de lançar a ansiedade? Nossa, aquilo já começou a queimar, né? Uau. E aí... repita o versículo, por favor. E eu falei assim: eu lancei sobre o refrigerante a minha ansiedade, pois ela tem cuidado de mim. Aí foi... Nunca mais tomei refrigerante. Uau. Né? Comigo foi uma história assim. Por quê? Porque se você for ler... Um dos autores que eu gosto muito é o Tim Keller, né? E ele tem aquele livro Deuses Falsos, né? Que ele fala assim que, basicamente, um ídolo é uma coisa boa, só que está no lugar errado. Que está ocupando o lugar de Deus. Verdade. Né? E o alimento tem ocupado o lugar de Deus. Se você é para lançar ansiedade sobre Deus e você está lançando sobre o alimento... E ele se torna uma muleta, né? Torna um ídolo. Torna um ídolo. E aí, todo ídolo degenera rápido, né? É verdade, é verdade. Então isso foi o que aconteceu. E as pessoas hoje vivem esse padrão, né? Então você quebrar esses padrões, né? Um dos princípios do Metanoia, saúde, e inclusive do livro, Romanos 12:2, né? Não se conforme ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Metanoia, né? Para que você seja capaz. Então existe o condicional, né? Para desfrutar, saborear, né? Degustar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu continuo pensando da mesma forma que eu pensava antes de nascer de novo, quer dizer, eu estou vendo um padrão que já não é mais o meu. É verdade. Então eu vivo um padrão que eu estou viciado. Eu estou um adicto, né? E, assim, e o Espírito Santo tem poder para quebrar isso. É verdade. Né? Mas a gente se acostuma tanto a isso que a gente sempre quer ficar voltando. É muleta, né? Que você fica falando. Interessante, principalmente nós no ministério, essa é uma verdade. Pastores, líderes, a nossa vida é tão agitada e aí você dorme mal, dorme tarde, come, aí aquela ansiedade, você acaba comendo demais, comendo na hora errada, comendo a coisa errada. E é uma realidade que eu vivi, né? Que ainda luto com isso diariamente, né? 11 horas, eu lembro que, meu pai, eu fico pensando, às vezes 2 horas da manhã a gente ia comer.
E aí ia dormir 3 horas, várias vezes já aconteceu Sim. isso em ministrações nossas, até a gente entender e falar, espera aí, tem algo errado. Né? Mas aí até isso o corpo, acho que você falou uma frase antes sobre o corpo, né? Que o corpo, a gente faz algo que o corpo paga, né? Que o corpo sente, né? Então, eu tive o privilégio de escrever o livro junto com o Luciano Subirá, né? Então, já fui coautor dele no livro da Cultura do Jejum, que foi um livro que realmente está gerando uma cultura do jejum, né? Algo que eu acho fundamental, né? Um resgate de um fundamento da fé cristã, né? Um dos fundamentos, um dos princípios da disciplina espiritual, né? Está sendo resgatado. Os cristãos basicamente abandonaram o jejum, ou não sabiam mais fazer jejum, né? E aí ele escreveu um livro, nós escrevemos os 2 livros juntos, só que o mesmo material, só que ficou um volume muito grande, muito material. Daí nós optamos, vamos dividir em 2 livros, né? Porque eu acho que vai ficar mais fácil para as pessoas lerem, e um livro complementa o outro, né? O livro do Luciano é o Cuidar do Corpo, e o meu é o Rumo aos 120 anos. Mas o Luciano fala uma frase que eu acho fantástica, que é: todo princípio que você quebra você. Todo princípio que você quebra você. E o princípio que a gente mais quebra, Judson, é descanso, né? E a gente... Foi uma das coisas que eu falei para ele, inclusive, na primeira consulta dele, né? Que eu perguntei para ele, como vai ser o sono? Né? Para mim também. E aí ele falou assim, não, vai bem. Eu falei, mas o que é o bem para você, né? Defina o seu tempo de sono. Ele falou, não, para mim, eu durmo 4, 6 horas no máximo. Né? Para mim, o restante é desperdício. E eu falei assim para ele, falei assim, olha, eu fico impressionado quando eu conheço alguém que sabe muito mais do que o Criador. Uau. Aí aquilo desmontou ele, né? Então, realmente é assim. Se você for ver, Deus não precisava descansar, mas ele descansou, né? Para te dar um princípio, né? Então, quando você citou essa rotina que muitos pastores vivem, eu atendo muitos pastores, e basicamente essa rotina é a rotina dos pastores. O que acontece? Você está bagunçando toda a bioquímica, toda a sua parte endócrina, todos os seus hormônios, né? O cortisol, que é o hormônio que prepara você para viver o dia, o pico dele é de manhã cedo. Então ele tem que estar pronto lá em cima para você poder viver seu dia. O que acontece, Judson? Quando você começa a viver nesse padrão, você começa a ter o pico do cortisol não de manhã cedo, à noite. À noite. Aí você não dorme. Como você vai dormir? Uau. Né? Bagunçou tudo, né? E aí você começa a bloquear vários hormônios. O cortisol é muito interessante porque ele é, assim, fora do horário dele, ele é catabólico para músculo, ou seja, ele destrói músculo, e anabólico para gordura. Então faz você ganhar gordura e perder músculo, entendeu? Então por isso que as pessoas começam a já ganhar peso, né? E perder massa muscular. E perder massa muscular. Fazem o que nós chamamos de sarcopenia, né? Além disso, você começa a perder qualidade de sono, né? E o problema é que sono é o período em que o seu organismo vai fazer a regeneração de tecidos, né? Não é tanto durante o dia. Claro que ele está só fazendo, mas à noite que é o período. Por quê? Então, à noite você recupera, vamos assim dizer, o seu... Sim. É como se fosse o parque Universal, a Disney. Durante o dia você não vê uma manutenção extensiva, né? Mas quando é feita essa manutenção, a hora que fecha o parque. É a comparação mais fácil de entender, né? Porque daí é feita essa manutenção. Por quê? À noite que tem o pico do hormônio de crescimento. Tem esse nome porque até os 20 anos faz a gente crescer, né? Então por isso tem hormônio de crescimento. Então me explica, desculpa te cortar para fazer a pergunta. Okay. Como que funciona o sono do indivíduo, por exemplo? Me explica para quem está nos assistindo e para mim também. Como que funciona? Porque dizem que tem um sono pesado, já ouvi uma vez, tem um sono que é mais pesado, um sono que a pessoa sonha, outro sono que a pessoa está leve. Como que funciona essa questão do sono? O sono, você tem normalmente fases do sono, né? E cada fase, cada ciclo de sono, são 4 a 6 ciclos de sono, se você tiver dormir 8 horas. O ideal é dormir 8 horas, a propósito, tá? Então, assim, cada ciclo de sono tem 4 fases. E aí você vai entrar nessa fase de sono mais leve, aí entra no sono mais profundo, e aí depois entra no sono REM, que é o sono em que do Rapid Eye Movement, né? Então essa fase que é a fixação da memória. Quanto mais você vai entrando para a noite,
mais essa fase do REM vai aumentando. E o sono vai ficando mais vívido, né? Uhum. É por isso que a pessoa ali chega 4 horas da madrugada, ela acha que tem aqueles sonhos mais vívidos, né? Então a gente foi programado para viver isso. Só que o que é interessante? A partir o ideal é você dormir 10 horas da noite. No máximo 11 horas da noite. Por quê? Porque das 10 à meia-noite é o pico do hormônio de crescimento. Então, esse hormônio que faz regeneração de tecidos. Então, se você perdeu essa fase, já perdeu essa fase de regeneração. Aí, durante o restante, quando a gente fala fixação de memória, você tem uma ativação de uma área do cérebro chamada hipocampo, que é onde estão concentrados os neurônios que fazem a produção de dopamina. E quando você toma, por exemplo, um medicamento para dormir, né, várias vezes eu pergunto aos pacientes, você dorme bem? Eu falo assim, nossa, doutor, eu durmo muito bem, eu apago, eu tomo aquele remedinho, apago. E eu falo assim, não, realmente você apaga, você não dorme, né? Porque você não faz ciclo de sono, aquilo que eu expliquei das fases. E você não entra na fase REM. Então você não tem fixação de memória. Então a gente pensa muito em demência causada por Alzheimer, doenças neurodegenerativas. Mas uma das principais causas de demência, Judson, é demência causada por uso de medicamentos para dormir. Então, essa é uma área delicada, né? Que infelizmente eu acho que você pode falar um pouco sobre isso, né? Que às vezes as pessoas usam um medicamento para descansar, que na verdade talvez seja bom usar só na horas emergenciais, mas não num ciclo grande, né? Sim. O ideal do medicamento seria no máximo você usar 2 semanas. No máximo. Mas tem gente que usa anos, né? Sim. Já virou uso crônico, né? Aí você não consegue fazer o papel que o sono teria, né? E assim, todos nós somos programados para dormir até 2 fases, 2 períodos, né? Inclusive aquele soninho depois do almoço, né? É um sono que faz muita diferença, né? Você... A soneca. Eu preciso que ele assista isso. Eu falo, eu preciso dos meus 20 minutos. Isso, exatamente. Ela fala, não, todo dia você fala dos 20 minutos, mas eu não consigo. Ela fala, não, mas esses 20 minutos fazem toda a diferença pro seu dia. Porque você... Tem estudo feito pela NASA, em que eles viram que os astronautas que dormiam, faziam essa siesta, né? Siesta, né? Eles ganhavam em 30% em questão de memória e concentração. Fenomenal, hein? Então, assim, realmente isso é fundamental. Bom, durante o sono também é produzido um hormôniozinho, a melatonina, né? Melatonina é o hormôniozinho produzido pela glândula pineal. Antigamente as pessoas achavam ou falavam que a pineal era onde estava a alma. É mesmo? Falando que era a alma. Mas esse hormôniozinho, ele vai jogar você para fazer esse ciclo de sono. Conforme nós vamos envelhecendo, vai diminuindo a produção de melatonina. E quem viaja muito, né, pode fazer a questão de jet lag. Então você também bagunça a melatonina, né? Então se abrevia. Claro, quem dorme, quem trabalha no período noturno, você vai ter uma diminuição mais brusca ainda da melatonina, né? Então assim, a melatonina é muito interessante porque além de ter esse papel no sono, ela é um dos mais potentes antioxidantes para o organismo. O que é um antioxidante? É muito simples. Quando você corta uma maçã e deixa ela no ar ambiente, rapidamente ela vai ficar escura. Mas se você colocar algumas gotinhas de limão logo que você corta, você vai ver que vai demorar um pouquinho mais esse processo. Por quê? Porque o limão tem vitamina C. Então ela tem um antioxidante. Vitamina C é um antioxidante, né? A melatonina é o mais potente antioxidante. Ou seja, ela tem um papel na prevenção de várias doenças, né? Então se você tem uma melatonina boa, é muito mais difícil você ter doenças mais graves, né? Doenças degenerativas, né? Entre elas câncer, diabetes, né? Alzheimer, né? Não é que você não vai ter, mas fica mais difícil, né? Além disso, um outro hormôniozinho que é produzido é a leptina. A leptina é um hormôniozinho que diz assim pra você, pare de comer. Então, eu acho que esse meu tá baixo. Lautinho. Oh, Jesus. Tem como tomar um pouco dele. Então, daí você começa a comer mais, a ter um apetite fora do normal. Do necessário, né? Então, essas são algumas alterações que acontecem. Interessante isso, hein? Quando a gente fala em hormônios, a gente tem que pensar que é uma orquestra, né? Não é assim, vou cuidar só desse hormônio. Não, é uma orquestra. Você tem que estar bem afinado, igual você as cordas do violão, né? Se uma estiver desafinada, você não vai conseguir tirar a música que você precisa. Então, é isso que acontece no sistema endócrino. Então, o sono é uma das coisas fundamentais para a vida, para a saúde.
Fundamental. Judson, acho que até você ficar 2 dias sem dormir, ou seja, uma das coisas que a gente foi percebendo é que, às vezes, junto com o bafômetro, eu acho que deveria ter um aparelho, talvez inventar um aparelho para verificar, eu acho que já deve ter, sonômetro, né? Só não para saber quanto tempo que a pessoa descansou. Porque isso causa mais acidentes do que... A falta de sono causa mais... A insônia causa mais acidentes do que a bebida alcoólica. É interessante que eu já tive experiência que eu fiquei muito tempo sem dormir, de repente você dorme, você nem vê, você fechou o olho, nem viu nada. Exatamente. Não importa o que está acontecendo, você é como que pass out, desmaia e passa a coisa, você nem percebe a coisa. E aí a pessoa acontece, né, vários acidentes. E eu, principalmente a gente fala muito com pastores, eu acho que o nosso maior desafio de pastores é essa agitação, e muitas vezes os pastores são mais ativos depois de 11 horas, que aí eles vão estudar, eles vão perdem o sono, começam a pensar do tanto de coisa que eles resolveram durante o dia, tanto de pessoas que eles atenderam, e eles não conseguem descansar e desconectar. Quebrou o princípio. Porque daí você mudou o seu relógio biológico. Porque o seu organismo funciona com ciclos circadianos, né, que é o relógio biológico. Né? Então você foi feito para trabalhar durante o dia e dormir durante o período da noite. Né? Interessante, doutor Aldo, que eu acho que um dos desafios, principalmente nossa geração, que a gente chama muito de geração profética, então subtende-se que profético significa que não pode ter rotina, né? Tem que ser tudo. Mas de repente você percebe que na criação existe uma rotina. Sim. Nos céus existe uma rotina, e parece que a gente pensa que colocar rotina em algumas coisas é contra o mover de Deus. Eu já percebi isso muitas vezes na nossa geração, né? Mas você percebe que existe uma rotina que, se a gente obedece, se nós cuidamos, é beneficial para a gente, né? O sol nasce todo dia, tem a rotina do ciclo da vida, de tudo mais. E quando eu penso sobre isso e falando, eu fico pensando, a gente muitas vezes nós não percebemos que nós precisamos obedecer uma certa rotina que Deus criou, que é saudável para a gente, né? A Bíblia diz que seja o vosso culto racional, né? É verdade. Então, assim, uma das coisas que eu pergunto, assim, Judson, até você falando essa questão geracional, e eu até descrevo muito isso no livro, sobre a questão, por que nós chegamos a esse ponto, né, como cristãos? Se a promessa é para a vida abundante, se a Bíblia diz, em Jó 5,26, em robusta velhice você entrará para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Ele está dando um padrão, robusta velhice. Vem cá, o livro, por que tem esse título, Rumo aos 120 anos? Porque a Bíblia diz, Gênesis 6,3, que o nosso tempo será 120 anos, nosso limite será 120 anos. Né? 2016, sai um artigo na revista Nature, que é uma das revistas médicas mais importantes, e o artigo o nosso limite biológico genético são 120 anos. Uau. Por isso que eu escrevi o livro. Né? O subtítulo é Como Desfrutar a Realidade Bíblico-Científica de uma Vida Abundante, de uma vida longa e plena até os 120 anos. Mas vamos ver. 120 anos. Aldrin, doutor, é possível isso hoje? Sim, é possível. Hoje existem várias tecnologias. Júlio, é só você olhar, ou você tem um smartwatch, ou você tem um smartphone. Né? Hoje você pode ter um acompanhamento em tempo real da sua eletrocardiograma, de pressão arterial, né? De saturação de oxigênio, né? Todos esses parâmetros, seu nível de estresse em tempo real, né? Então você vê que essas tecnologias, cada vez mais as pessoas têm acesso aos cuidados médicos, a diagnósticos, né? Mas não é interessante que nos países mais avançados, por exemplo, no Japão, né? Ali a expectativa média de vida é 80 anos. Japão. O Brasil vai estar bem menos, né? Os Estados Unidos está caindo, sabia? Eu mesmo não sabia, não. Os Estados Unidos está caindo. Infelizmente, os Estados Unidos, ele já não... A expectativa média de vida dos Estados Unidos está caindo, né? É algo interessante a se observar, né? É o país que mais investe em saúde, mas é um país que está caindo a qualidade, a expectativa média de vida. Mas aí, 120 anos.
que aconteceu com esses 40 anos que você estão roubados logo de cara? Você já sai atrás da largada ali com 40 anos sendo roubados de você. É verdade. Não é? Agora, desses 80 que sobrou, a partir dos 40 anos, Júlio, a grande maioria das pessoas não vivem, sobrevivem. Né? Principalmente pastores, homens e mulheres de Deus, né? E médicos. São as duas principais profissões que estão sujeitas mais susceptíveis a burnout. Burnout é um palito de fósforo queimado, né? No livro eu falo sobre um caso clássico de burnout, Elias. Aquele capítulo, 1 Reis 19, é uma descrição clássica de alguém que está no processo de burnout, né? Então você vê as fases que ele apresenta, né, de distanciamento social, né? Ele vai em direção ao deserto com o servo, ele deixa o servo no meio do caminho, distanciamento social, chega lá, ele quer ficar, começa a falar assim, aquela desvalorização da relação profissional dele, né? Eu não sou melhor que os meus pais, né? Então pede para morrer, né? Então perdeu o sentido de vida, né? E nessa passagem é muito interessante, né, Judson, que o anjo trata, Deus, né? Trata ele de uma forma muito simples, né? Ele manda ele dormir, ao sono aí, comer e tomar água. Uau. Né? A pergunta que eu faço pra você, o que foi tratado aí? Espírito, alma ou corpo? Corpo, né? Corpo. Então o problema dele não era demônio, né? Verdade. Era hormônio. Uau. E aí ele saiu correndo. Interessante. Era falta desses hormônios de estresse, um deles cortisol. E interessante que a primeira coisa que nós pensamos é o diabo, o demônio, é um ataque. Muitas vezes nós não estamos cuidando do nosso corpo, né? Estamos descansando o suficiente. Exatamente. E eu acho acho, mas também é uma pergunta. Às vezes nós tiramos uma semana de férias. E a gente acha que é o suficiente e volta de volta. E você acha que isso resolve? Ou é uma mudança de si? Por exemplo, o pastor fala, não, eu estou trabalhando, mas daqui 6 meses eu vou tirar 10 dias de férias ou 30. Isso é o descanso mesmo? Ou precisa de haver um ciclo de descanso? Porque eu acho que esse é um desafio. Porque às vezes a gente pensa, ok, vou tirar umas férias e aí vai resolver o meu... Eu vejo às vezes que a pessoa tira as férias e ela volta... E aí o burnout tá lá do mesmo jeito. Como que se resolve isso? Judson, no livro falam muito sobre isso. Mas basicamente assim, contando até a minha experiência, que eu passei por um processo já vivendo isso, né, que eu estava vivendo. Você tem que procurar identificar, começar a fazer pequenas mudanças. A Cristiana, ela começou, a mulher sábia de dificular, e ela começou a me propor para, olha, vamos andar 15 minutos antes, a gente acorda 15 minutos antes, e você vai andar. A gente vai andar. E aí eu falo, não tenho tempo para isso. Não, é só a gente dar a voltinha no quarteirão. E nós começamos a fazer isso, 15 minutos antes, né? Dali surgiu o Metanoia. Uau. Né? Então o pastor Márcio Valadão tem uma frase que eu sempre tomei para mim: não despreze os pequenos começos. Não despreze, isso é né? bom. Porque um hábito pequeno, uma pequena mudança de hábito, vai gerar a outras mudanças de hábitos. Você vai começando a identificar o que não está bom nisso, né? E aí eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a trocar. O que eu podia fazer a pé, eu fazia a pé. Comecei a andar, né? Então a gente começou a olhar para a alimentação com mais cuidado. A gente começou a eliminar aquilo que era junk food, né? A gente começou a tirar mesmo o que era lixo, né? E um deles eu já falei, o refrigerante. A gente procurou então buscar assim nos alimentar dos alimentos criados por Deus, né? Então, porque isso, quando entra no teu organismo já sabe o que é. Sim. Né? Então, o alimento vai ser seu medicamento mesmo. Então, você eliminando isso, você já começa a trabalhar o sono. Eu comecei a identificar o que era ruim para mim. Isso eram os 3 principais. Bom, e tem outro que eu comecei a ver que, por exemplo, o lugar em que eu trabalhava era um ambiente altamente tóxico para mim, por essa questão do tanto de estresse que ele me trazia, né? E a gente não consegue, a gente acha que estresse é uma coisa, se a gente não souber dosar estresse, aquilo que Deus criou para te proteger começa a destruir. Porque estresse é uma reação fisiológica, é um mecanismo que Deus cria para que na situação de perigo real você tenha condições de lutar ou fugir. Só que quando passa o perigo, você tem que entrar na fase 2, que é a fase de relaxamento. Então Deus te criou assim, para viver situações de estresse. Só que hoje,
como você está me descrevendo, você não vive situações de estresse, você vive uma vida de estresse, né? Verdade. O princípio que você quebra você. Você quebrou o princípio. Então você deixou de viver situações. Então o estresse deixou de ser um mecanismo, ferramentas que eram para gerar poder para você, para vencer uma situação. Passou a ser agora uma arma contra você, né? Para trazer dano para você, né? Então aí estresse crônico, a gente pensa sempre em sedentarismo, tabagismo, né? A própria obesidade com gatilhos de infarto. Mas o principal gatilho de infarto é estresse crônico. Estresse crônico. Estresse crônico, Pai. né? Então, eu não sei se você lembra quando você fez o primeiro exame, né? Que o seu aparecia o gatilho de infarto lá, armando, né? O estresse, né? E aí, então isso foi desarmando ao longo do tempo, né? Mas quando a gente não consegue identificar o que causa estresse, esse estresse gerador de doença, né? Então, para mim, no caso, eu tive que sair dos plantões. Na hora, até falei para a Cristiano, olha, nós vamos ter que... Vai baixar o nosso padrão de vida, nessa qualidade. Mas ela falou assim, não tem problema, mas eu quero você vivo. E foi algo interessante. Quando eu passava em frente do hospital, eu falei assim, nossa, parecia que um peso havia sido tirado das minhas costas, né? E ao contrário do que eu achava, nosso padrão de vida não caiu, pelo contrário, aumentou. Interessante isso. Porque a gente sempre acha que para ser feliz a gente tem que ter coisas, né? Na verdade, para ser feliz a gente tem que ter experiências, né? Ou seja, aproveitar... Interessante que você está falando que o sabático, né, que era ordenado pela Bíblia, né, que é o descanso, né, que o Senhor ordenou, na época que ia ter o sabático, o Senhor dava uma bênção extra, né? Você colhia mais, você tinha mais para guardar, porque o medo da pessoa é que quando eu vou parar, então vai faltar. O Senhor na verdade não. Igual no sábado, por exemplo, se falar, não, todo dia não podia colher o dobro, mas na sexta-feira você vai colher o dobro, porque no sábado você não vai sair nem para colher. Ou seja, parece que os céus estão comprometidos, parece não, né? Os céus estão comprometidos com uma vida saudável. Eu acho que isso foi uma das coisas nesses últimos anos, Otualdo, que foi difícil para Deus trabalhar em mim. Desacelerar. Porque eu precisava entender que é tão espiritual o repré e o xerebedé da coisa toda, como eu cuidar da minha saúde. Sim. Que era e no meu caso, você lembra que a gente conversava muito sobre isso, o burnout. Depois eu fui falar que eu passei, eu olhando para trás, era um burnout violento que eu estava nele. Sim. Que afetou o meu físico, e você não sabia se era o físico, se era o emocional e tudo mais. E algumas coisas que Deus me levou a fazer, que depois que eu fui descobrir que era remédio. Né? Por exemplo, contemplação. Parar e ver o pôr do sol. Eu falei, mas isso não é espiritual, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo e eu era abençoado toda vez. Depois eu fui descobrir, ouvir um psiquiatra falar que um dos remédios para burnout é contemplação. Depois eu fui descobrir Jesus falando, olha o lírio do campo, olhai os lírios do campo. Eu pensei que olhar os lírios do campo tinha só a ver com a provisão, mas tinha a ver com, olha, descansa, contempla, para. E eu tenho aprendido essas coisas e eu tenho percebido que é algo que o Espírito Santo está nos ensinando, como é um presente para a igreja, né? Para a igreja descobrir que a gente pode, esses 40 anos que você falou, que a gente já começa sendo roubados, né? Sim. E eu me lembro um texto, eu tenho um tanto de perguntas a fazer, nem sei como é que está o nosso tempo, mas deixa eu falar isso aqui. Eu lembro, não sei se a gente conversou sobre isso, mas eu lembro uma vez que isso veio muito claro para mim, duas coisas que vieram muito claro, né? A gente sempre fica pensando, destrua esse corpo que Deus vai me dar um corpo novo lá no céu, né? Então a gente sempre pensa nisso, não, preocupa não, esse corpo meu, Deus vai me dar um novo lá na frente. É a nossa mentalidade de cristão, mas um dia eu estava fazendo caminhada e o Senhor falou comigo assim, mas o princípio é ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Se você não está cuidando desse corpo seu, como você quer que eu te dou um corpo novo lá? Interessante isso, né? Isso me chocou, né? Isso me chocou quando eu falei, ixi, se eu não estou cuidando do que Deus me deu, né? E porque, não, vou destruir esse meu corpo, porque Deus vai me dar outro lá na frente. Mas esse corpo que vai ser esse corpo que vai ser glorificado. Então o Senhor quer, Judson, cuida do que eu te dei. Né?
ser mordomo, né? Foi um ciclo, e eu falo isso com vergonha, foi um ciclo de arrependimento na minha vida. Também. Foi o mesmo que eu passei. Um ciclo, eu tive que me arrepender. Eu também. Eu tive que pedir perdão ao Senhor. 1 João 9. E às vezes eu não quero levantar e fazer caminhada ou fazer algum exercício. É a verdade, meu corpo não quer. Mas eu começo, daí a pouco, daí a pouco, como que chama isso, né? Que aí eu começo a sentir melhor. Qual que é o hormônio? É que você liberou já a dopamina, já liberou a própria endorfina. Levantar do meu sofá para caminhar, para fazer algum exercício, eu não quero. Eu falo, o diabo tá lá fora, um ataque espiritual, mas não é que eu levanto, daí um tempo, uma coisa diferente acontece. É que você trocou a dopamina, essa dopamina rápida, né? Que é da recompensa rápida, que é o tal do do alimento mesmo, né? Então, a dopamina rápida está muito ligado com essa questão. Você vai descontar em algumas coisas fáceis, né? Uma delas é alimento, né? Pode ser pornografia, pode ser você sentar e ver uma série lá, né? Não é que eu tenho um problema se sentar e ver uma série, mas tipo assim, aquilo lá ser uma fuga para você, né? Pode ser álcool, né? Então, existem várias fugas, né? Que te dão dopamina rápida. Quando você começa a fazer a troca por dopamina lenta, né? Dopamina boa, vamos colocar assim, é mais ou menos assim. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou mesmo assim, aquele que saiu com lágrimas para semeando. Essa é a dopamina longa, né? Mas é muito interessante isso, Judson, que você falou, porque as pessoas pegam aquele versículo, né, que Paulo fala assim, para mim o morrer é lucro, né? E estar com Cristo é melhor, tal. Mas se você for ver o contexto do que Paulo está falando, ele está falando assim, ok, eu vou ter toda a eternidade para desfrutar do meu corpo glorificado, mas o que eu posso fazer aqui, eu só posso fazer aqui. E eu preciso desse corpo para fazer aqui, né? Tem aquele famosa frase daquele avialista escocês, né? O Robert Murray McCheyne, né? Que ele falece aos 29 anos e no seu leito de morte ele diz assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, não pude levar a mensagem. Uau. 29 anos. Foi o cara que mais abalou a Escócia. Mas imagina o que ele teria feito a mais. Se ele tivesse vivido mais. Né? Então, assim, só para você entender que como essa mentalidade que você acabou de falar, essa não é uma mentalidade bíblica. A nossa teologia do corpo, porque existe isso, a teologia do corpo. Né? Eu pergunto para as pessoas, o que é a teologia do corpo? As pessoas, né, nem sabem. A nossa teologia do corpo não é bíblica, a nossa teologia do corpo é grega, né? Você já deve ter acompanhado a história da igreja, lido, claro. Um dos movimentos mais terríveis que houve na igreja no começo, que até o próprio apóstolo João combateu, foi o gnosticismo. Que basicamente vinha da filosofia grega. Começou com Platão, que dizia assim, que matéria é ruim, destrua a matéria, o que é bom é espírito, né? Isso entra na igreja, né? E a igreja, então, suja, né? Por esse processo, né? Foi combatido, mas se você for perceber, o jeito que a gente está vivendo hoje, a gente vive uma doutrina do corpo gnóstica. Uau! Não é? Porque as pessoas... não, isso aqui é... Quantas vezes eu já ouvi, Judson, assim... não, isso aqui é pó, vai virar pó mesmo, deixa, né? Então você quer cuidar do teu jeito, né? Com aquela mente antiga. Verdade. Né? Você não mudou sua mente, você não transformou sua mente, né? É só você pegar um exemplo bíblico. Paulo, ele fala sobre 2 discípulos dele. Paulo é judeu e, como ele escreveu, 1 Tessalonicenses 5:23, diz: mantenha íntegro, irrepreensível, espírito, alma e corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, você vê que para ele coloca no mesmo nível os 3, né? Um depende do outro, né? Mas o que ele está dizendo? Ele coloca porque ele era judeu e entendia esse princípio dessa integralidade. Mas você vai pegar lá 2 discípulos dele, Epafrodito, que era grego, e Timóteo, que era filho de um pai grego e uma mãe judia. Né? Olha o que Paulo fala de Epafrodito. Deus teve misericórdia de Epafrodito e de mim.
ele esteve quase às portas da morte por causa da obra de Cristo. Ou seja, ele tinha nascido de novo, mas continuava pensando no pensamento grego. Uau, Né? uau. Mesmo tendo Paulo como seu mentor. Discipulador. Timóteo. Paulo fala assim, olha, toma cuidado, toma um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes dores, né? Não tome água só, tal. Né? O que ele estava falando? Você tem uma gastrite nervosa. Você não sabe lidar com o estresse. Né? Em outra passagem, Paulo fala assim, irmãos, tomem cuidado com o Timóteo, ele vai ter convosco, ele está mais ou menos assim, ele está passando um momento delicado, ele está, na nossa linguagem atual, ele está passando um processo de fobia social, ele não consegue conviver mais com as pessoas, então deixa ele bem quietinho e tal, né? O mesmo princípio, né? Então você vê que isso é algo que ainda está enfronhado dentro da igreja, né? Veio a reforma, mas ela não quebrou esse princípio, né? As pessoas continuam vivendo esse padrão. Chega aos nossos dias, e aí o movimento pentecostal foi fantástico, foi maravilhoso, mas a gente vai vendo assim que Deus está restaurando a sua igreja nessa forma integral. 1 Tessalonicenses 23. Primeiro foi a questão do Espírito, o movimento pentecostal na Rua Azusa. Depois, ali na década de 60, 70, começou a parte desse processo da cura da alma, né, das emoções e tal. E agora eu creio que Deus está dando um privilégio pra gente de nós sermos a geração que vai viver essa integralidade espiritual e corpo. Uau! Você já pensou nisso? Isso é maravilhoso. Se eles já fizeram tudo aquilo só cuidando do espírito, depois cuidando da alma e do espírito, e abalaram o mundo, imagina a oportunidade que nós temos hoje como geração de viver essa integralidade espiritual e corpo. O que a gente pode fazer pelo reino? Quanto que nós podemos... Porque eu penso, eu estava conversando com alguém, eu acho que foi essa semana, que quando você percebe os presidentes das nações, da maioria das nações, eles são eleitos normalmente entre 60 e 70 anos de idade, são os maiores CEOs de grandes empresas. Sim. A época mais frutífera da vida deles é quando eles têm depois de 60 e poucos anos. E a maioria de nós, quando chega nessa idade, já não tem saúde, porque destruiu a saúde antes. Sim. Ou seja, se nós... Já pensou, eu fico pensando, os homens que conseguem viver muitos anos sóbrio, com saúde mental e tudo, o que eles podem passar para a próxima geração? Eu estava estudando sobre Davi esses dias. E eu li o livro de Ruth e entrei no livro de 1 Samuel. E eu estava pensando hoje de manhã, estudando, será que Davi conheceu a sua bisavó? A bisavó dele era Ruth. Né? E a tataravó era Noemi, né? Será que ele conheceu a sua bisavó e ela contou a história para ele de quando ela veio da terra dos Moabitas? Que privilégio eu estava pensando hoje de manhã que eu tive o privilégio de viver antes da internet, vamos assim dizer, né? Nós somos da universidade, de ter o privilégio de sentar e minha avó contar histórias da Bíblia. Ou seja, a geração de hoje, ele já nasce com um iPhone na mão, ele não tem... Nós tivemos o privilégio de viver numa época onde os pais contavam minhas tias viajavam e vinham para nossa casa e sentavam contando histórias. As histórias dos nossos pais, dos nossos tataravós, da viagem, como eles chegaram, onde eles chegaram, das histórias da Bíblia. E às vezes eu penso, hoje de manhã eu estava pensando, que privilégio é você ter os seus velhos vivos para passar. E de alguma forma, se nós conseguimos hoje, como igreja, introduzir essa forma de pensar, né? E essa mudança de pensamento de que o homem é integral, é espírito, alma e corpo, eu acho que nós vamos ter um legado violento, e eu tenho pregado sobre isso muito, sobre a necessidade de duas gerações amadurecidas, uma trabalhar com a outra, mas se uma já não aguenta mais passar algo para a outra, e por isso eu creio que o que Deus te chamou para fazer nesses dias, né, é fundamental para a igreja abrir os olhos. E eu quero te indicar aqui, ó, você tem que comprar esse livro, né? Nós vamos colocar o link aí na Amazon, né? Tá no Amazonas, né? Tá em todos os lugares. E eu acho que é uma das coisas mais fundamentais para a igreja nesses dias. Às vezes eu falo, Senhor, nós precisamos dos nossos velhinhos
Nós precisamos dos contadores de história, Sim, né? sim. Porque eles nos contam a história. O livro de Juízes é um dos livros mais dolorosos da Bíblia, porque faltou contadores de história, faltou os velhinhos para contar. Olha, eu vi o que Deus fez, eu experimentei o que o Senhor fez no Mar Vermelho, e eu acho que a igreja hoje precisa de pastores amadurecidos que vivam 120 anos. Eu estava pensando, eu quero ter mais algumas perguntas, eu estava pensando sobre, eu acho que a gente conversou sobre isso lá no Brasil, quando Moisés, eu sempre pensava, né? Lá em casa, a gente sempre falava quando ia sair para viajar, lia Salmo 90:12, né? E Moisés fala, o homem vai viver 70 anos, que passa disso é canseiro e enfado. Então, na nossa mente, tem uma mentalidade que, ok, é 70 anos. Mas aí eu estava lendo o livro de Gênesis e eu vi que Abraão, ele viveu 170, uma coisa 175 anos. 175 anos. E diz assim que ele viveu e ele tinha aquela palavra que você usou antes, robusto, né? Ele tinha uma vida alegre, ele teve muitos filhos e uma vida alegre, e ele viveu bem, não viveu aquela vida do velho e acamado, sobreviveu, ele viveu a vida. Aí eu pensei assim, ok, Moisés falou isso e Abraão aconteceu isso. Então, a minha bênção é a de Moisés ou a bênção de Abraão? Aí eu fui para Gálatas, que diz assim que a bênção foi dada a Abraão e ao seu descendente, que é Jesus. Então eu falei, opa, então esse 120 é possível para a gente. Sim. Porque foi feito para nós. Se nós cuidarmos, se nós nos arrependemos. Então, eu sou muito grato ao que... Parece que o Espírito Santo, né, doutor Aldo, está dando uma revelação. Sim. Eu sinto uma onda de revelação. Aquele livro do jejum, esse livro aqui agora, eu creio que é uma graça que Deus está dando para a igreja. Para nós conseguirmos passar para a próxima geração e para a próxima geração aquilo que Deus tem dado. Isso é maravilhoso. Eu tenho agora, vamos lá, tem mais algumas perguntas. Não sei como é que está o nosso tempo. Só para ilustrar bem isso aí, esse é se você for pensar, uma das grandes questões que as pessoas me perguntavam, doutor, mas a Bíblia está se contradizendo. Um texto fala 120 anos, outro texto fala Salmo 90:10, 70, 80 anos. Não, a Bíblia ela nunca se contradiz, ela sempre se complementa. Né? O que ela está falando? Hoje, à luz da ciência, você tem dois tipos de idade. Uma é a idade cronológica, que é o seu limite genético, 120 anos. A outra é a idade biológica, ou seja, como você está funcionando. É mais ou menos igual um carro. Quando você vai comprar um carro usado, não importa tanto... claro, você vai olhar para o ano de fabricação, mas o que mais importa é o estado de conservação. Você vai em Josué 14, você vai ver a história de Caleb. Né? Caleb recebe uma promessa do Senhor aos 40 anos, com Moisés. Aos 85 anos, ele chega para Josué e fala assim, Josué, pode me dar Hebron. Eu estou pronto. Pode mandar. E eu estou tão forte como o dia que o Senhor me enviou. O que ele está dizendo assim? Olha, eu tenho 85 anos, mas a minha idade biológica é de um homem de 40 anos. Né? Se você for somar ali 80, 85 anos com 40, vamos dizer que ele chegou aos 120 anos. Né? O que vai acontecer? Qual que é a idade biológica dele? Só fazer a conta. 70, 80 anos. Né? Então a conta, né, você vê que a Bíblia está falando, olha como a Bíblia é um livro científico, né? Fenomenal. Né? Cronológica e biológica. Né? E aí, se a gente jogar isso para o Novo Testamento, qual seria a representação, quem seria um exemplo de quem começou a viver essa vida abundante de Jesus? Apóstolo João. Porque até Jesus o chamou de filho do trovão. Filho do trovão. O quê? Ele não respondia às circunstâncias igual Jesus. Jesus nunca reagia às circunstâncias, né? Ele sempre respondia, ou seja, ele não funcionava baseado nesse modo de sobrevivência que eu falei do estresse crônico. Ele funcionava sabendo que ele era e funcionava segundo a sua inteligência espiritual, né? Ou seja, ele era guiado pelo Espírito, né? João, ele só reagia quando era o filho do trovão. Você vai ver que no final ele começou a ser filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha a mudança de atitude, né? De mentalidade, de estilo de João. E ele chega aos 90 e poucos anos, e aí ele escreve os livros, né? É verdade. Não é? Verdade. Então, ele dirigindo uma igreja, à frente de uma igreja com 90 e poucos anos, lúcido, escrevendo livro, né? Então, quer dizer, esse é o padrão. Esse é o padrão, né? Então a gente olha, não, eu vou ser um mártir igual Paulo, né? Ok, mas Paulo, você vai ver que a gente sempre pensa assim,
que a doença era espinho na carne de Paulo. Mas você vai ver alguns textos que Paulo fala assim, sobre como foi o ministério dele, ele não coloca a doença como algo que o impediu. Né? Você vai ter uma passagem que fala assim, eu estive doente entre vocês, mas isso não me impediu de pregar o evangelho. Né? Se a gente for ler um pouquinho mais a fundo essa questão do espinho na carne, você vai ver que Jesus, na hora da conversão dele, fala assim, você vai, através do seu sofrimento, você vai entender o que você fez com a vida de outros. Né? O espinho na carne, para ele, é produzir aquilo que ele fez com os outros. Né? Então, assim, mas a gente como cristão, muitas vezes tem a questão com a doença é a vontade do Senhor para minha vida, né? Sim. Então, assim, se você ver os textos bíblicos, não fala isso, né? Jesus disse, Mateus 8,7, onde Jesus passava, não tinha, ninguém ficava doente, ninguém morria, né? Ou pelo menos ressuscitava. E Jesus disse em Mateus 8,7, eu irei lhe darei saúde. É verdade. Então, assim, eu creio que você viver esse padrão, não é que você não vai ficar doente, não estou querendo dizer isso, né? Mas só que isso não pode ser o seu padrão. Né? E a gente se acostuma a um padrão que não é o padrão bíblico. Que não é o padrão. Né? E eu acho que esse costume com esse padrão gera em nós uma ansiedade, porque você fala, eu tenho tão pouco tempo, então eu tenho que acelerar, então vira ansiedade, eu tenho que fazer, eu tenho que... Eu acho que somente sobre muitos pastores vem esse fardo, eu tenho que dar resultado, eu tenho que fazer, eu tenho pouco tempo, tenho que isso, meu corpo já não aguenta, aí vai correndo e o fardo vem sobre a pessoa que ele não aguenta mais. Exatamente. Tem uma pergunta para você, que alguns estão nos assistindo aqui. Se tem alguém aqui, por exemplo, que está nos assistindo, que fala, Judson, eu estou identificando na minha vida alguns sintomas de burnout. Eu estou identificando na minha vida, eu estou sedentário, eu estou acima do peso, não consigo dormir mais, insônia, e essa pessoa quer mudar esse ciclo. Qual o conselho prático que você dá para alguém que está nos assistindo e fala, eu acho que eu me identifiquei, eu estou no burnout, eu estou além, não consigo dormir, estou ansioso, não como direito, ou como demais, qual que é o conselho para uma pessoa assim? É importante, Judson, entender que quando você chega nesse estágio, não existe somente assim, puxa, eu vou tirar uns dias de férias, né, como você falou assim, eu vou melhorar. Quando você volta, volta basicamente todos os sintomas, né? Voltam, né? Principalmente a questão da fadiga, essa exaustão. Né? Eu sempre pergunto assim, como está a sua bateria? Se você comparar a sua bateria, sua energia com a bateria do celular, como ela está? A maioria das pessoas fala, doutor, não chega a 50%. Essa exaustão, né? Não recarrega, né? Então assim, quando chega nesse ponto, ela precisa procurar um auxílio profissional. Um médico que possa identificar quais são as alterações bioquímicas que estão acontecendo, né? Porque às vezes é olhado somente a questão dos sintomas psicológicos, porque a pessoa vai estar passando por um momento em que talvez sintomas depressivos estejam presentes, sintomas de ansiedade, e aí às vezes só é medicado com antidepressivos ou ansiolíticos. Você trata ali só o sintoma, mas o que gerou continua lá. Então é importante identificar o que gerou esses, né? O que hormonalmente está alterado. Por exemplo, eu falei do cortisol, mas em homens é muito comum você ter uma baixa da testosterona, que é o hormônio que faz você ir para a luta, né? Para a guerra, né? Nas mulheres também, as mulheres fabricam testosterona, então esse hormônio mexe muito nessa questão do humor, né? E é claro que você vai ter alterações em neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA. O GABA é o neurotransmissor que coloca o seu cérebro em estado alfa, que é o padrão de relaxamento. Então o que acontece? Pensamento acelerado. Você não desliga, você falou. Mas o que acontece quando você está nesse padrão? Quando você está estressado, né, você nunca vai chegar na geladeira e falar assim, nossa, eu preciso comer brócolis. Você vai fazer isso. Né? Você vai querer alimentos que dão energia pronta. É verdade. Né? Por quê? Porque o seu organismo, não é que você, doutor, não tem vergonha na cara, não consigo. Não é isso, é porque o seu organismo está vivendo esse padrão em que ele necessita estar no modo de sobrevivência. E aí, o que acontece? Isso vai gerar uma alteração no seu intestino. E hoje, né, vários trabalhos têm mostrado, vários livros, o intestino é o segundo cérebro. As pessoas hoje falam, o intestino é o segundo cérebro. Quem fabrica a serotonina, né, que é o neurotransmissor ligado com o humor, sono, apetite, não é cérebro, é o intestino. Então, se você tem um intestino que está inflamado, né, você vai ter baixa serotonina. Então, você vai ficar ansioso.
né? Então, quando você começa a identificar todos esses fatores, né? Você começando a mudar a alimentação, né? O profissional vai te ajudar nesse aspecto. Olha, vou identificar quais fatores hormonais que estão acontecendo. A alimentação, o que gera ou mantém esse ciclo, né? O que vai levar a essa questão até do próprio sedentarismo? Como que a gente pode trabalhar isso, né? Como você tem que fazer detoxicação, né? Se você for olhar a detoxicação, a gente fala sobre jejum, uma das armas mais poderosas que você tem, né? É algo que praticamente todas as pessoas podem fazer. Claro, existem algumas limitações, as gestantes, as lactantes, né? Pessoas que usam medicamentos ou mesmo que têm doenças psiquiátricas como anorexia e bulimia, vocês não fazem jejum, né? A gente não indica jejum. Mas a maioria das pessoas pode fazer. Então o jejum é uma ferramenta poderosa para você fazer essa faxina do seu organismo. Então assim, você já começa várias coisas você vai identificando, vai juntando isso, né? E é claro, modulando o sono. Né, o sono é fundamental, né? Eu falo assim, Judson, que a saúde está nas suas mãos, né? Eu já fiz até um videozinho sobre isso, né? E basicamente assim, você tem que modular o estresse, você tem que cuidar do sono, da água, da alimentação e da modulação nutricional, né? Então você tem que comer bem, você tem que tomar água e além disso, você normalmente vai precisar de algum suplemento nutricional, vitaminas, minerais, né? Às vezes aminoácidos. Você tem que dormir muito bem, né? Então o sono é fundamental, né? Atividade física e a detoxicação, jejum. Então você olha para sua mão e vê qual dessas aqui que eu não estou fazendo não está no ponto ideal, não está de acordo com o padrão da Bíblia, né? Aí você começa a identificar. E quando eu pergunto para as pessoas algo, Judson, quem é esse modelo de vida saudável? As pessoas não sabem quem é o modelo. Wow. Né? E eu pergunto assim, você é cristão? Que cristão significa pequeno Cristo. Então a resposta deveria ser óbvia, né? Quem deveria ser o meu modelo de vida saudável? Jesus. E olha o paradigma. As pessoas não conseguem enxergar Jesus como um modelo de vida saudável. Verdade. Né? Porque muitas vezes está armazenado lá no nosso subconsciente aquela imagem de Jesus como alguém esquelético, né? Até pendurado numa cruz. Ou que Jesus era um ativista também, né? A gente tem a mentalidade que ele tinha 3 anos só, ele tinha que fazer muito, então um ativismo. Exatamente. Não dormia, só ficava acordado. E você vai ver que pelo contrário, né? Ele tinha sede, ele tomava água. Ele tinha sono, ele dormia, né? Ele se recolhia para ter tempo de qualidade com o Senhor, né? E uma das atitudes principais de Jesus, ele sempre era grato, né? É verdade. Então, quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele está dizendo assim, ok, você vai passar por problemas, você vai ter estresse, mas o importante é como você reage ao estresse. E essa atitude de bom ânimo é o que Harvard tem estudado hoje, né? Harvard Harvard tem falado sobre exatamente isso, né? Sobre a questão de como você vai reagir às circunstâncias, né? Que é o reframing, né? Reframing. Exatamente isso. Tá dizendo assim, você tem que mudar o jeito que você olha. Então para de olhar igual aquele personagem. Eu gosto sempre de desenho animado porque é fácil. Lembra aquele desenho Lip Hard? Que ele só falava assim, ó a vida, ó céus, ó azar. Eu gosto. Né? Provérbios 23:7. Assim como você imagina a sua alma, assim você é. Ele tá dizendo o que ia acontecer, né? Então se você murmura, você vai manter esse círculo vicioso, né? Verdade. E quando você quebra isso com a gratidão, que Paulo fala assim, em tudo dai graças. Né? Ele não está dizendo isso porque para você, com uma atitude assim, meio poliana, né? Mas ele está dizendo assim, você quer ter um princípio de cura na sua vida? Seja grato. Né? Seja grato. Né? Então, quando a gente começa a mudar muitas vezes aquilo que nós estamos falando, né? A Bíblia diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Então, muitas coisas que a gente fala, Judson, a gente não tem noção do que a gente está falando, né? Uau. Então, muitas vezes eu oro pelas pessoas, sempre eu oro pelas pessoas por cura, né? E eu sempre falo para ela, olha, a Bíblia sempre funciona em concordância. Então, assim, se eu libero uma palavra de cura sobre a sua vida, né? E você chega para mim depois e fala assim, doutor, o senhor pode orar por mim, porque eu tenho hipertensão, por exemplo? Eu falo assim, não posso orar por você, porque você já quebrou o princípio, não teve concordância. Eu liberei a palavra de cura. E você está dizendo assim, doutor, eu ainda tenho. Né? Então, se você chegasse para mim e falasse, doutor, o senhor pode orar por mim? Porque eu estava com hipertensão, mas eu fui curado em nome de Jesus. Eu falei assim, claro que eu posso orar por você, porque daí é uma palavra de concordância. Então, você vê que as pessoas muitas vezes não entendem essa realidade
do que é o novo nascimento, né? Uau, é do que verdade, faz o verdade. pacote, né? Verdade. A gente não sabe muitas vezes nem qual aliança nós estamos, né, Judson? É verdade, meu pai, glória a Deus. Tem muita coisa pra gente falar, mas nosso tempo tá no finalzinho. Obrigado, doutor Alden, que maravilha. Esse livro aqui, você me falou uma frase em Sim. hebraico, que foi o que Deus te deu o título desse livro. Fala sobre essa frase. Então, enquanto eu estava pesquisando sobre o livro, eu me defrontei com uma expressão que os judeus usam para saudar uns aos outros quando eles comemoram a data como um aniversário, né? E essa expressão é Admeah ve Ezrin Sheina. Admeah ve Ezrin Sheina, que significa que você chega aos 120 anos. Que você chega aos 120 anos. Meu pai, que bênção. Então, palavra profética. Eu, na dedicatória que eu faço do meu livro, sempre escrevo essa frase. Admeah ve Ezrin Sheina. E você chega aos 120 anos. Eu recebe aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, doutor Alden. E eu creio que Deus está fazendo... A gente tem chamado de avivamento nessa área da saúde. Eu creio que o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos, está nos ensinando coisas novas, e eu acho que uma das coisas que mais deu assim uma coisa na minha vida foi quando eu entendi que a ciência não é inimiga da palavra de Deus. Pelo contrário, os cientistas inteligentes, eles acabam encontrando coisas que até nós cristãos não sabíamos que estava na Escritura, né? Exatamente. Tanta coisa que está... Essa questão eu estava lendo uma pesquisa uma vez que a maioria dos pacientes de câncer, ou coisa assim, que eles têm uma posição, como é que fala? Eu esqueci a palavra. Ele tem uma postura de ânimo e fala coisas positivas e tudo mais. Ele tem uma chance maior de se recuperar do que outros, né? Ou seja, está na Bíblia. Em tudo dai graça, louvai ao Senhor, celebra ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. E é muito interessante isso, que uma das áreas mais que cresce na medicina é a questão do estudo da espiritualidade. É algo... É mesmo? Meu pai. Porque a gente pensa assim, não, a ciência não tem nada a ver. É claro que quando você olha para essa questão da espiritualidade, Judson, até o tipo de oração influencia, né? Porque assim, o que eles viram através de ressonância magnética, né? Aquela ressonância magnética funcional, que avalia o funcionamento do cérebro. Eles viram que depende do tipo de oração que você faz, você tem uma ativação maior do córtex pré-frontal, que é a capacidade de raciocínio, de tomar decisões, né? De bem-estar. Se você faz aquela oração, eu sempre uso a figura assim, o Pedro, meu filho, tem, agora é um jovem, né, tem 20 e poucos anos, mas eu falo, imagina assim que se meu filho, o Pedro, chegasse para mim e falasse assim, amado e digníssimo Aldrin, neto de Manuel, filho da Taíde, eu venho à vossa digníssima presença com o coração contrito, joelhos dobrados, pedir que você me dê um PlayStation. Eu ia achar, eu falei assim, filho, o que está acontecendo com você, né? Porque essa não é a linguagem natural de um pai para um filho, né? E a gente muitas vezes não entende essa questão da paternidade de Deus, né? Verdade. E aí, qual que seria a linguagem natural? Ô pai, né? Ó, sai o PlayStation aí, daí... Aí você vai negociar com ele, né? Verdade. Tudo isso. Então, essa linguagem. O que eles viram? Que essa oração de intimidade é a oração que ativa a pré-frontal. Uau! Né? Uau! Então, assim... Relacionamento... A ciência descobriu isso. Isso. Meu pai, então, assim... quando a gente começa a ver isso, né? Tem é que eu acabei nem vindo. Mas aquele quadro, desculpa, o teto da Capela Sistina, né, que Michelangelo pinta o momento da criação, né, do homem. O que eles viram? Os pintores renascentistas, eles eram grandes pesquisadores do corpo humano. Eles descumpriam a ordem da Igreja Católica que não podiam fazer dissecções, né? Dissecação. E eles faziam. Se você for olhar atrás da figura de Deus, há a figura de um cérebro. Uau! Né? Há um desenho de um cérebro. Né? Então, assim, se você for ver, Judson, o que isso está dizendo para mim? Que muitas vezes a gente fala assim, nossa, olha que insight maravilhoso que eu recebi, né? A gente recebeu uma palavra maravilhosa, essa palavra, né? Insight e tal.
Mas se você for ver que insight nada mais é do que o Espírito Santo soprando para você. Fala assim, ó, faz desse jeito. Faz desse jeito. É Inteligência espiritual. Todos que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Né? Então, quanto mais você tem essa linguagem de intimidade, de comunhão, né? O que vai acontecendo? Você vai vendo É verdade. ele como seu amigo, né? Meu Deus, é maravilhoso. Tudo volta para isso, né? Para intimidade com ele. Para intimidade com ele. Isso. Meu Deus. Glória a Deus. Obrigado, doutor Aldrin. Muito bom. Obrigado, Valtinho. Obrigado, queridos, por estar nos acompanhando. Você podia terminar com oração, abençoando. Eu sei que muitos irmãos que nos assistem lutam com a saúde, lutam com burnout, com tanto tipo de coisa. E você podia abençoar esses irmãos? Claro. Amém. Claro. Pai, eu quero agradecer por esse tempo tão especial. Eu creio que foi um tempo preparado lá nos céus. Amém, e Jesus. Eu quero já declarar sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que eu não preciso apresentar nenhum deles. O Senhor conhece todos eles, são seus filhos amados. O Senhor os conhece desde antes da criação do mundo. Eu quero liberar sobre a vida de cada um deles aquilo que está em Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus, você acaba de receber a perfeita saúde. Aleluia. Senhor, passe em revista agora todas as células do corpo, que cada uma das células que está doente, que está enferma, que está sofrendo, seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, toca lá no DNA, que haja um desligamento de todo o gene que está ativado para gerar morte, gerar degeneração, seja desligado agora em nome de Jesus e ativa os genes de vida, de longevidade, de saúde. Pai, eu o abençoo para que todos os sistemas, seja ele o endócrino, seja o cardiovascular, seja o respiratório, seja o renal, seja o digestivo, Senhor, pele, cabelo, unhas, sistema osteomuscular seja curado agora em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a cura sobre o seu povo e que cada um deles possa viver a realidade da tua palavra que está em Jó 5,6, que você entre em robusta velhice e que cada dia que você viva seja para cumprir o propósito que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém. 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 Como Amém. fala a frase novamente? Admear, V. Esrim, Esrim, Sheina. Que você viva aos 120 anos, em nome de Jesus. Amém. Obrigadão. Um beijão, queridos. Deus te abençoe.